Nós vamos conversar aí com o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani. Boa noite, presidente, tudo bem? Oi, Chico, boa noite a James aí, boa noite, Abraão também. Você Prazer sabe, enorme, tô com saudade de você, nunca mais vim aqui. você sabe que a gente agora tem mais uma contratação tricolor agora, dirigindo aqui a nossa redação, tem André Uzeda, que também mais um tricolor. Ótimo, ótimo. Para fazer o bom equilíbrio aí, né? Tem muito rubro-negro aí Eu acho que tá em nesse extinção aqui, estúdio. viu, amigo? O negócio não tá bom pro Vitória aqui, não. Nem em Beleza, lugar assim que é nenhum, bom. né? Onde é que tá bom? Mas falando de Beleza. Bahia, a gente disse que ia conversar com o presidente Guilherme Belintani. Já chegaram aqui as perguntas dos ouvintes, dos torcedores do Bahia. Alguns querem saber de lateral, foi, James, que eles falaram, e outros vão tirar Douglas. Vamos lá. Não sei se Dani vai Vamos chegar começar aí primeiro aí, com a pergunta direta dos ouvintes, para poder eles se mas sentirem boa noite, prestigiados. presidente. Tem aqui uma pergunta de Douglas, de Denis Brito, Mamed do Carmo. Rapidinho. Ele mandou duas mensagens, depois fica alvoroçado. Pergunta a Belitani se iremos continuar sem lateral esquerdo e sem um goleiro melhor que Douglas. Pergunta Denis do Carmo. Bom, James, primeiro é importante dizer para a torcida, assim, para todos que nos ouvem, nos assistem aí, que a gente tem passado por um processo grande de reformulação do elenco, né? Eu já disse isso algumas vezes. Tá claro para nós que a temporada 2020 foi uma temporada muito decepcionante e que a gente tem dois grandes objetivos em 2021. Primeiro, a recuperação financeira do clube, que a gente vai aí em breve estar divulgando o balanço de 2020, muito duro para o clube, vai se aproximar de 50 milhões de reais de déficit, justamente por causa da pandemia, muita receita frustrada, com a redução de público, na verdade zeramos público no estádio, redução significativa da receita de sócios, redução significativa da venda de atletas, que o mercado do futebol inteiro, no mundo inteiro, reduziu muito. Isso gerou um déficit de aproximadamente 50 milhões em 2020, mas a boa notícia é que esse déficit de 2020 a gente já começa a recuperar gradativamente em 2021 com a venda de alguns atletas e com redução de custo também do próprio clube, né? Então, é uma notícia muito ruim de 2020, mas que 2021, aos poucos, a gente acredita que uma parte desse déficit, ao final do ano de 2021, já vai ser recuperado. Naturalmente, não todo. O segundo grande objetivo do ano de 2021 é a reformulação do elenco, né? Acho que está claro, já falei isso algumas vezes, que a gente vai ter, e já está tendo, uma reformulação muito maior do que nos outros anos da minha gestão. Quer dizer, tanto em 18, 19 ou 20, em nenhum desses 3 anos a gente teve uma mudança de elenco tão representativa quanto a que a gente está fazendo agora em 2021. E o que o torcedor pode esperar é uma mudança muito grande. Agora, não espere de mim, isso eu digo sempre assim, que a gente vá fazer caças bruxas com atletas que estão em fases ruins, né? Eu não quero aqui ficar pontuando o atleta A ou atleta B, mas se a gente for tomar decisões de jogar fora, né, expulsar do clube atletas que passam fases ruins, a gente vai estar jogando o atleta fora o tempo todo, né? Aconteceu isso, só para ter uma ideia, por exemplo, a gente já teve no próprio ano passado uma fase muito ruim do lateral direito Nino Paraíba, a fase muito ruim. Eu me lembro quando o Zé Rafael, um pouco antes da gente vender Zé Rafael pelo Palmeiras, algumas pessoas chegavam a dizer que a gente podia dar Zé Rafael em vez de vender Zé Rafael, né? Ou o próprio Gregory, quando voltou da pandemia, voltou na fase ruim também, e foi muito. Ó, deu uma travadinha aí na conexão com o presidente Guilherme Belintani. Nós vamos refazer a conexão, a fala importante. Eu dei risada aqui. Aí, ó, voltou. Alô, 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 voltou? Voltou. Voltou, Pode beleza. continuar, A gente presidente. tem como característica, sempre, lógico, fazer, reforçar o elenco, mas também não esquecendo que atletas passam por fases ruins e que a gente tem que buscar a recuperação de atleta. Não dá para sair substituindo todo mundo. Agora, de forma mais objetiva, para a pergunta do ouvinte, a gente tem buscado, sim, reposição em posições que a gente entende que ainda estão carentes do elenco. Eu não vou especificar aqui quais são elas, mas eu tinha um planejamento inicial de fazer a mudança e a reposição de elenco em dois momentos, até o mês de abril, no encerramento das inscrições da Copa do Nordeste, depois no início do Campeonato Brasileiro, de certa forma, pelos resultados que a gente teve no começo do ano e a instabilidade do time, a gente antecipou uma mudança e estamos fazendo uma mudança mais significativa do que a gente estava planejando originalmente. O Guilherme, André falando, André Uzeda. Eu queria te perguntar em relação a Dado Cavalcante. Foi um cara que terminou a temporada ano passado, salvou o time do rebaixamento, né? Quando muitos já acreditavam que o
o descenso estava dado, né, líquido e certo. Mas eu queria te perguntar, diante dessa perspectiva, dessa medida da CBF, que agora vai limitar a substituição de técnico, de 2 técnicos por temporada, né, durante o Brasileirão. E aí eu queria saber exatamente isso. Como é que vocês avaliam o trabalho de Dado para começar o Brasileiro? Se ele é um cara que vocês veem essa confiança para começar? E como é que vocês estão avaliando essa mudança, a possibilidade de mudança? Porque quando começar o Campeonato Brasileiro, só vão ser permitidas as 2, né? Vocês, inclusive, se colocaram contra essa medida. Como é que vocês estão avaliando tudo isso? O trabalho dele agora, nessa temporada? E essa possibilidade de mexida bem reduzida, né? Quando começar, de fato, o campeonato. Falar um pouco sobre a medida, né, André? Obrigado pela sua pergunta. Primeiro, vou fazer aqui um posicionamento. Por que o Bahia se posicionou contra essa medida quando foi proposta no arbitral do Campeonato Brasileiro da CBF? Porque a gente queria uma mudança muito maior. Estava previsto para ser implantado, agora em 2021, começar a ser implantado o fair play financeiro, que é uma grande normatização de controle dos investimentos no futebol brasileiro. Significa que em 2021 estava aprovada a mudança e o início das penalizações, das penas, aos clubes que gastam mais do que podem gastar, ou seja, clubes que investem no elenco valores que eles não podem bancar com o próprio orçamento. Então, estava previsto o início das penas para clubes que têm essa cultura. E a CBF simplesmente esqueceu disso, fingiu que a gente não tinha aprovado isso e começou a discutir apenas pontualmente essa limitação de troca de treinador. Por isso que o Bahia foi contra, porque a gente pediu lá a aprovação, o reforço, né, do que já estava aprovado, que era o fair play financeiro. Quando isso não veio pautado, a gente se posicionou contra, o que eu acho que é uma medida completamente sem efeito. Essa medida de troca de 2 treinadores, que muita gente está até preocupado, o time precisa trocar 3 vezes, pode ter certeza de uma coisa, essa medida não vai ter impacto praticamente nenhum no futebol brasileiro, porque apesar de só poder trocar 2 vezes o treinador, ela excepciona situações do tipo, se o treinador pede demissão, ou mesmo se a demissão é de comum acordo, né? É uma expressão, digamos assim, entre aspas, comum acordo, para aquele momento em que não há clima da parte do treinador nem da parte do clube para dar continuidade ao trabalho, e se os clubes e os seus treinadores conjuntamente decidirem, divulgarem e documentarem que aquela rescisão foi de comum acordo, ela não contabiliza para efeito de troca. Ou seja, na verdade, é uma medida que ficou muito bonita, digamos assim, no discurso, mas na prática vai ter pouquíssimo efeito, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Indo para o caso de Dado Cavalcante, eu não tenho dúvida que foi o treinador que pegou o clube no final de dezembro, um clube que vinha de uma sequência enorme de derrotas, chegamos a ter 8 derrotas consecutivas, ele ajustou o time na reta final do Campeonato Brasileiro e vem ainda numa circunstância de grande instabilidade, mas recuperando cada vez mais a nossa firmeza dentro de campo, vem fazendo um trabalho de voltar a ter um elenco e um tipo de jogo mais regular, mais estável. Se você me perguntar assim, Guilherme, mas você está plenamente satisfeito com o time? Claro que não. A gente ainda vê o time muito instável, mas isso é responsabilidade exclusiva do treinador? Também, claro que não. Nós estamos numa fase de mudança de elenco, né? Reforçando o elenco, substituindo atletas. Você vê que no último jogo, se você comparar o último jogo da Copa do Nordeste com a final da Copa do Nordeste do ano passado, ou seja, comparando a final da Copa Nordeste 2020 com o último jogo nosso da Copa Nordeste, salvo engano, 2 ou 3 atletas apenas estavam em campo, atletas que jogaram a última final da Copa do Nordeste. Isso já é uma mudança de elenco representativa, mas ainda tem muito mais por vir, e eu não quero atribuir os momentos nem de instabilidade, nem de grandiosidade dos resultados, né, no 7-1, no 5-0, não quero atribuir ao treinador especificamente ou ao elenco especificamente. Os resultados são um conjunto de tudo isso que a gente está falando. Tem pergunta aí de ouvinte também, James? Tem algumas perguntas sobre a renovação de Gilberto. Então não vou nem nomear o torcedor, que são muitos querendo saber. Eu vi com satisfação, né, essa campanha aí no último jogo pela renovação de Gilberto. Lógico, Gilberto tem contrato até dezembro, é um jogador que tem um investimento significativo do clube. Eu diria que, pelas circunstâncias atuais, pelo momento atual financeiro do clube, a renovação dele é uma renovação muito difícil, mas é um jogador que gosta de estar no Bahia, tem carinho pelo clube, está muito satisfeito aqui e a gente sempre tem abertura. Eu converso com o empresário Gilberto sempre, não só pelo tema de Gilberto, mas por outros temas também.
E a gente vem conversando bastante e entendendo que se o clube se recuperar financeiramente, e o Roberto quiser ficar aqui dentro do Bahia por mais alguns anos, esse acerto vai ser feito, né? Naturalmente, eu preciso muito que o clube se recupere financeiramente para a gente conseguir fazer propostas, não só por Gilberto, mas por outros jogadores que têm um investimento maior do que a realidade hoje atual do clube permite, né? A gente fez um contrato com o Gilberto numa realidade pré-pandemia. Hoje nós estamos gerindo um clube com com zero de receita de bilheteria, com a receita de sócio que é próximo da metade que a gente já tinha há um ano atrás, e a gente tem que ajustar o orçamento à realidade financeira do clube, porque eu não quero ser um presidente irresponsável. Eu posso até ser um presidente que não contrato os melhores jogadores disponíveis, mas não serei nunca um presidente que contrata com dinheiro que a gente não tem para pagar. Uma pergunta também, Belintani, que é saindo um pouquinho da esfera do futebol, mas ainda bem relacionado a isso. Nos últimos tempos, né, nos últimos meses, o Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia, o NAA, que ganha tanta notoriedade, né, pelas campanhas belíssimas, pelas ações, tem agido de uma forma mais tímida ultimamente, né? As campanhas arrefeceram um pouco, né? Isso tem a ver com o momento do futebol, o momento no campo não está muito bom e isso cria, às vezes, uma resistência do torcedor. O torcedor ataca as campanhas quando o momento não está bom. Tem uma relação direta entre esses dois eventos? Como é que você avalia isso? Tem sim, André. Eu acho que é uma pergunta muito sensível da sua parte, uma pergunta de quem percebe o movimento do clube. O clube sempre se posicionou de forma muito clara e contundente em relação a temas que estão além do futebol, e a gente entende que é o papel de clube de futebol no Brasil usar a força da comunicação e da relação com o seu torcedor para também discutir temas que estão além do futebol, mas que afetam o nosso torcedor. Por exemplo, o nosso torcedor é alvo de racismo, as nossas torcedoras querem mais espaço dentro do estádio. Isso tudo provoca lutas pelo Bahia que representam a luta de cada torcedor. Mas não tenha dúvida que as pessoas que promovem, e aqui eu não falo especificamente da energia do próprio clube, mas as pessoas que compõem o núcleo e que lutam no dia a dia para que o futebol não seja só uma mensagem de dentro de campo, mas seja uma mensagem social também, elas também cansam um pouco a partir do momento em que está num resultado ruim, está num momento ruim, e a gente vai divulgar uma campanha que não tem nada a ver com futebol e o retorno eu quero saber de futebol, quero saber de futebol, quero saber de futebol. Isso também cansa, tira um pouco da energia, e eu acho que é compreensível que o clube também dê, digamos assim, mais ou menos intensidade a partir do momento em que ele reflete sobre si próprio, como ele quer comunicar naquele momento, mas o clube segue firme no propósito de fazer com que não seja só futebol e que a gente consiga sempre comunicar coisas além do que estão dentro de campo. Mas dar alguns intervalos e respirar um pouco é também importante, até para que essas pessoas recuperem energia para as próximas lutas. Tem aqui, presidente, no YouTube uma pergunta de C. Black. Na verdade, como o senhor já falou da renovação de Gilberto, da dificuldade que provavelmente o Bahia terá para empreender essa renovação, C. Black está aqui perguntando, na verdade está dizendo que o Bahia precisa de mais um centroavante. A minha pergunta a partir desse pedido do torcedor isso já está no planejamento do Bahia, um novo centroavante, com ou sem a renovação de Gilberto? Sim, eu não tenho dúvida que a gente precisa de mais um centroavante. Desde que teve a saída de Fernandão, a gente não teve um centroavante de ofício mais experiente para poder ser uma alternativa a Gilberto nos jogos que ele não está, ou quando ele cansa, precisa sair no segundo tempo. A gente está já em negociação com um centroavante que pode vir, sim, eu diria, em mais uns 30, 40 dias. Lógico, aqui eu estou dizendo, se essa negociação for fechada, que é uma negociação para o Campeonato Brasileiro, não antes disso, não para a Copa do Nordeste, nem para essa primeira etapa da Sul-Americana. Mas para o Campeonato Brasileiro, sim, estamos negociando já com o centroavante para compor o elenco. Presidente, boa noite. Daniele falando aqui agora. Eu queria saber sobre o seu posicionamento em relação à manutenção das partidas de futebol, que lá no começo foi contrário. Agora, o senhor já é favorável a essa continuidade das partidas, inclusive falando que o futebol pode servir como uma ponte de diálogo. Eu queria que você falasse mais sobre isso, por favor. Sim, Daniele, desde o começo eu me posicionei em consonância total com o que as autoridades públicas determinavam e liam, digamos assim, do processo do futebol, né? Logo no começo, no dia 17 de março de 2020, nós fomos um dos primeiros clubes a suspender as atividades, lá naquele período da pandemia, do início da pandemia em 2020,
entendemos que todo o processo que foi feito no começo, de um excesso de cautela, né, e por uma segurança sanitária, até o mês de julho, a gente ficou com as atividades interrompidas, voltamos gradativamente aos treinos individuais, depois treinos coletivos e depois partidas de futebol. Todo o diagnóstico que nós temos por todos os epidemiologistas que trabalham na CBF, que trabalham em consultoria para o Esporte Clube Bahia e para os outros clubes, é de que não está havendo transmissão no próprio futebol, ou seja... Alô, desculpa. Então, os clubes e a atividade esportiva não está sendo transmissora de coronavírus. E, repito, enquanto as autoridades científicas e sanitárias do país entenderem que o futebol não está atrapalhando o controle sanitário e o controle da pandemia, eu serei favorável à continuidade do futebol. A partir do momento que qualquer ameaça identificada pelas autoridades que torne o futebol um elemento negativo do controle à pandemia e da segurança sanitária do país, eu serei o primeiro a defender a paralisação. Nós fomos a favor da análise científica quando defendemos a paralisação, e agora, cientificamente, não tem nada que, digamos assim, que indique que o futebol está colaborando com o descontrole da pandemia. Inclusive, estamos ouvindo bastante as autoridades sanitárias que também têm esse entendimento. Eu também tenho que ser um seguidor da ciência também nesse aspecto, por isso que cientificamente está comprovado, está se defendendo que o futebol não tem colaborado com a piora da pandemia. Eu estou seguindo isso também por questão de coerência. Ô, Guilherme, eu queria saber, dentro de campo, né? O Bahia tem feito partidas boas, o 7-1 no Campinense foi um exemplo disso. Venceu ontem, né? Não com tanto brilhantismo, mas venceu. Mas também, quando enfrenta os adversários mais tradicionais, e aí foi o caso do Vitória, por exemplo, ou Fortaleza, não tem conseguido bons resultados. A exceção talvez tenha sido o Sport, mas o Sport anda muito mal, né? Nesse campeonato, foi eliminado até para a Juazeirense, com todo respeito à Juazeirense. Mas minha pergunta é a seguinte: você não acha que tem faltado, nesse elenco de informação, não tem faltado talvez um ímpeto maior em jogos mais decisivos? E é uma coisa que se repete já há algum tempo, né? O Bahia, na hora de decisão ou de partidas maiores, às vezes fraqueja, ou a gente sente uma falta de motivação, ou algo que explique aquilo. Eu concordo com você, justamente por isso a gente está promovendo as mudanças, né? Se você for olhar o elenco que enfrentou o Vitória naquele último Bavi, já é razoavelmente diferente do que entrou em campo do último jogo, né? O processo de transição, ele está acontecendo, o processo de mudança, ele está acontecendo justamente por termos identificado isso que você citou. É bom lembrar que da temporada 2020 para a temporada 2021, a gente não teve nem os 30 dias de férias, nem os 20 dias de pré-temporada que são habituais na mudança de uma temporada para outra. Quer dizer, habitualmente nós temos entre 45 e 50 dias entre o último jogo de uma temporada e o primeiro jogo de outra temporada. Então, esses 45, 50 dias habituais foram transferidos para 3 dias apenas, que foi a diferença entre o último jogo da temporada anterior e o primeiro jogo dessa temporada. Então, nós temos que fazer a readaptação do elenco, que, como eu falei, é a maior de toda nos 4 anos que eu tenho de gestão. Além de ser a maior de todas, é que a gente tem menos tempo para fazer. Portanto, essa transição de elenco, ela se faz de forma gradativa e com os jogos já acontecendo. Aí o que a gente deve comparar sempre é, jogo a jogo, o time está conseguindo mudar essa característica e superar essa lacuna, essa falha que você já identificou? Eu acredito que sim. A gente tem feito, por exemplo, aquele último jogo, o 4-1 que a gente teve aqui, foi um jogo que, mesmo a gente já ganhando de 2-1, o time continuou buscando uma ampliação de resultado. Fato que era incomum em outros momentos, inclusive na temporada passada. Mesmo com times menores, a gente às vezes estava ganhando de 2-1, de 3-1, a gente parava de buscar o gol. Então, essa é uma característica. Outra característica é a gente saber transformar jogos difíceis ou que estão, por exemplo, que estão se transformando em difíceis, como foi, por exemplo, esse último jogo contra o ABC, o time voltar para o segundo tempo com outro ímpeto, com outra postura, né? Então, eu acredito que esse ajuste do elenco, ele se dá jogo a jogo, ele vai acontecer até o início do Campeonato Brasileiro, que tem um ciclo de contratação e de mudança, como eu falei, o maior dos últimos 4 anos, com a dificuldade de não ter férias e pré-temporada para a formação desse novo elenco. Mas eu acho que o diagnóstico é perfeito, com o complemento aqui que eu estou fazendo, de que isso, na nossa opinião, já vem acontecendo com a mudança de perfil de atleta mesmo.
Doutor Guilherme, me diga uma coisa, a gente ouve falar muito no seu nome sempre que se fala em sucessões, em política, e a gente. Você veio aqui anunciar que estaria fora dessa última eleição à prefeitura, e a gente. Toda hora seu nome é citado, relacionado agora novamente com a sucessão para governo de 2022. Muita gente fala que você pode ser candidato ao Senado, que pode integrar a chapa de ACM Neto até como vice-governador. Você tem pensado em política? Vai dizer que não, né? Que já está pensando no futebol, Chico, aquela coisa. eu vou te falar bem francamente, assim, me honra muito, né? Mesmo num momento difícil do clube, um momento difícil do time, meu nome ainda ser lembrado para cargos importantes, né? Da política. Eu gosto da política, eu sou uma pessoa que entendo que a política não deve ser vista como um mal. A partir do momento que a gente olha a política entendendo que ela é um mal, a gente coloca o destino do país, do Estado, da nossa cidade nas mãos de quem não tem nenhum outro rumo, não tem outra perspectiva de vida e vai seguir a política apenas, digamos assim, para fazer esse mal. Né? Eu acredito muito na política como transformação social, como impacto na vida das pessoas, como uma coisa boa para mudar a sua cidade, mudar o seu estado, mudar o seu país. Agora, naturalmente, hoje, o momento é absoluto, então me honra essa lembrança, mas o momento absoluto, eu tenho missões muito claras na minha frente, né? Uma delas, eu repito, é a recuperação financeira do clube, de um clube que teve um déficit de aproximadamente 50 milhões de reais em 2020, e o meu objetivo, quando eu busquei a reeleição, é falar, eu tenho um objetivo muito determinado, que é fazer com que o clube não quebre e não involua, não retroceda a partir da pandemia. E o segundo objetivo é a reestruturação do elenco. Estou focado absolutamente nesses dois objetivos. Me honra muito essas lembranças da política, da gestão pública. Tive boas passagens e boas lembranças que eu tenho como gestor público, mas eu tenho desafios enormes nesse momento aqui no Bahia. Presidente, pode dizer que essa resposta sua no linguajar do futebol é o pipocou? Não, de jeito nenhum. Essa resposta minha é uma resposta absolutamente focada. Eu tenho 2 gols para fazer, Chico. Eu tenho 2 gols para fazer. Recuperar o clube financeiramente e reforçar o nosso elenco, que não deu alegrias para a torcida em 2020. Então, essa resposta é de quem sabe que precisa ganhar esse jogo de 2-0. Então, vamos voltar ao futebol, André. Vamos voltar às perguntas de futebol. Na verdade, minha pergunta também é no campo da política. Eu queria saber, Belintani, como que você avalia a gestão de Bruno Reis? Ele que foi seu companheiro de secretaria, vocês dividiram, né, a gestão, tiveram bem próximos. Ele completou 100 dias, né, recentemente de governo. Como é que você tem avaliado essa prefeitura? O que é que você tem visto de ponto positivo e também de negativo? Olha, Bruno foi meu colega de secretaria, né? Ele foi secretário no mesmo período que eu fui da prefeitura, e, portanto, a gente se conhece demais. É um cara extremamente trabalhador, preocupado com a cidade, conhece a cidade como poucos. Mas eu diria que é injusto, né, a gente avaliar esses 100 dias de gestão dele como se fosse 100 dias de gestão de uma prefeitura normal, né? Assim como de qualquer outra prefeitura do Brasil. Ele está muito bem focado, assim como o governador do estado também, no controle da pandemia, de fazer com que a estrutura de saúde de Salvador e da Bahia consigam atender a um drama social que é hoje, o maior drama social do mundo, do século XXI, sem dúvida, é o enfrentamento à Covid. Acho que ele está muito bem nesse enfrentamento, mas é injusto a gente avaliar outras circunstâncias da gestão municipal, estadual nesse momento, que a prioridade absoluta tem que ser o combate à Covid, como de fato está sendo. Portanto, eu acho que tanto o prefeito Bruno Reis, governador do estado, os secretários de saúde também, Léo Prates, Fábio Vilas Boas também, muito focados assim, no que eu acho que é a resposta que a sociedade precisa. A sociedade hoje não está buscando políticas públicas que não priorizem de forma muito clara enfrentar a pandemia. Essa é a principal aspiração da sociedade. Não só do controle da saúde pública e da saúde das pessoas, mas também os desdobramentos, né? Assistência social, geração de emprego e renda e uma série de outras coisas que também fazem parte do enfrentamento da Covid. Então, eu acho que Bruno está muito bem, sim, nesse começo de gestão, assim como acho também que o governo do estado está de parabéns pelo enfrentamento que vem fazendo da dificuldade da Covid. Presidente, Yuri Castro está perguntando aqui se a contratação de Pablo realmente foi feita para o time principal. E fala que a torcida não entende a não utilização dele com dado. Eu acho, primeiro, é importante a torcida perceber que a gente traz o jogador para o Bahia. Né? A depender do momento e da experiência de cada jogador, ele está sendo alocado no time principal, no time de transição, para ser o melhor aproveitado naquele momento. Né? Pablo chegou no mesmo momento em que havia outros jogadores na posição dele no time principal
e tem uma disputa muito grande. A gente entende que hoje ele vai ser mais útil no time de transição, mas é um jogador que certamente chegou para compor o elenco profissional. Mas nesse momento ele está tendo minutagem e jogando no time de transição para daqui a pouco já estar aí alocado no elenco principal. Certamente ele vai ser um dos jogadores que estarão com a gente compondo o elenco do time principal para o resto da temporada. Minha pergunta é exatamente desse time sub-23, né? Que o Bahia lançou e ano passado, por conta da Covid, teve que desmanchar, ficou uma situação complicada. O que vocês preveem para esse time sub-23? Tá agora disputando o Baiano, a competição cada vez perdendo mais importância. O que vocês pensam em relação ao aproveitamento de atletas, presidente? Veja, André, é importante também sua pergunta. No ano passado, o time de transição foi muito elogiado, né? A gente conseguiu liderar o Campeonato Baiano até a pandemia chegar. A gente liderava o Campeonato Baiano. Com, salvo engano, 5 jogos, 5 triunfos, ou 6 jogos, eram 5 triunfos e um empate, enfim, mas ganhando quase todos os jogos. E a gente precisou interromper justamente por conta da pandemia no ano passado. Desfizemos o projeto, não houve o Campeonato Nacional Sub-23, e a gente montou esse novo time para jogar o Campeonato Baiano, que não tem jeito, né? Hoje o Bahia e o Ceará são os 2 clubes do Brasil que disputam 5 competições. Então, só há 2 clubes no Brasil que disputam 5 competições regulares. Assim, eu não estou citando aqui competições tipo Supercopa, que é de um jogo só, né? Mas competições mais longas, Bahia e Ceará. Então, nós precisamos de um time B, um time de transição, para que a gente não afogue o calendário. E a gente montou novamente esse ano, com a mesma característica do ano passado. Por que o time do ano passado teve resultados melhores? Porque o time do ano passado foi precedido de um Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele foi preparado ao longo do segundo semestre de 2019 para chegar no Campeonato Baiano, tendo sido treinado por mais tempo, tendo sido corrigido suas falhas ao longo do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e na véspera do Campeonato Baiano reforçou aquela base que a gente já tinha. Esse ano foi diferente. Esse ano foi um time que chegou sendo montado no pós-pandemia, na verdade, que não acabou ainda, mas sem a alternativa, né, sem poder ter sido montado ao longo de todo o Campeonato Brasileiro de transição, que não aconteceu. Portanto, é um time que demora um pouco mais para responder. Tem muita posição, muito jogador que veio que está aquém do que a gente esperava, mas isso é natural quando a gente lida com os jovens. Mas é um projeto que tem trazido frutos ao clube, a gente entende como um projeto importante e temos que aprimorar a cada ano. Estamos no 3º ano desse projeto e vamos aprimorar a cada ano. Presidente, Breno Domingues pergunta aqui, aí alguns outros torcedores reforçam para questionar o senhor, se o Bahia não consegue manter Gilberto, por que renovou com Capixaba, que eles consideram aqui caro e que não tem um desempenho tão bom? São 2 coisas completamente diferentes. Primeiro que os valores são absolutamente diferentes, né? Completamente diferentes. E segundo que são jogadores que têm características de mercado e busca pelo mercado muito diferente, né? Se não tivesse renovado com Capixaba, seria possível manter Gilberto? Provavelmente a dificuldade seria a mesma. E repito aqui ao torcedor, eu não estou dizendo que nós não vamos buscar a renovação com o Gilberto. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que cada decisão do clube é uma decisão que tem que ser financeiramente responsável e cuidadosa, na medida do que a gente tenha dinheiro para bancar determinado investimento em determinado jogador, né? E repito, as conversas com o Gilberto e com o empresário dele acontece sobre contrato, sobre o clube, diariamente, e a gente vai sempre ouvir o jogador, a vontade dele de ficar, a disponibilidade financeira do clube de absorver aquele investimento. Isso não tem nada a ver com outro jogador que naturalmente custa muito menos, tem um investimento muito menor e que não compete, digamos assim, na mesma prateleira de investimento com o outro jogador. Presidente, Sócrates Santana está perguntando aqui sobre a queda de rendimento do elenco, segundo ele, ano após ano. Ele diz que Fernandão passou 1 ano no clube fora do peso ideal e que o Bahia tem atletas constantemente no departamento médico. Ele questiona o funcionamento do departamento médico do Bahia. Não concordo. Eu não concordo com esse diagnóstico. Eu não acho que o Bahia tenha jogadores no departamento médico, na média, acima de outros clubes do futebol brasileiro. Não vejo que tenha, digamos assim, fundamento científico, assim, estatístico nessa afirmação. Vou até buscar essa informação, assim, de tempo. Ano passado a gente teve um relatório que o Bahia era o 8º do Brasil, entre os 20 de Série A, com
em relação ao tempo de jogador no departamento médico. Nós estávamos em 8º, foi o último relatório que eu tive ali no final da pandemia, no começo da volta aos jogos, né? Portanto, estatisticamente, essa afirmação não procede. Posso até buscar um relatório mais atual sobre isso, mas até o último que havia não procede essa informação. O exemplo isolado de Fernandão, sim, um jogador que sofreu muito com sobrepeso, na verdade, não sobrepeso no sentido dele estar gordo, mas está um pouco acima da média, sofreu, lutou com isso, o biotipo dele é assim, não só no Bahia, mas em todos os outros clubes por onde ele passou, ele sofreu um pouco com isso, mas o esforço dele, um atleta extremamente dedicado, sério, compensava um pouco essa dificuldade fisiológica que ele tinha. Presidente, agora uma dúvida minha mesmo. O Bahia vinha numa crescente com o seu plano de sócios, né? Ações que estavam incentivando muito a adesão do torcedor. E eu quero saber até que ponto a pandemia afetou o clube nesse aspecto. O que é que vocês pensam aí na diretoria para manter o programa aquecido? E se tem torcedores que, mesmo não tendo jogo, se mantêm fiéis, entendendo que esse programa é importante para a sobrevivência do clube? Sim, James, essa sua pergunta é muito boa, porque ela nos permite olhar um copo que está com água pela metade e saber se a gente vai analisar a parte que ela está vazia ou que está cheio, né? A gente tinha, quando eu entrei no clube, em dezembro de 2017, nós tínhamos 14 mil sócios no quadro do clube, 14 mil. Desses 14 mil, 7 mil eram sócios chamados acesso garantido, aquele que tinham comprado ingresso para o ano inteiro. Então, de 14 mil, nós passamos a 45 mil no mês imediatamente anterior à pandemia. Então, saímos de 14 para 45. É um crescimento de mais de 3 vezes em 2 anos e 2 meses. Ou seja, em 26 meses, nós saímos de 14 para 45. Desses 45, 32 haviam comprado os ingressos para o ano inteiro, quer dizer, o chamado acesso garantido, aquele ingresso que o torcedor compra para todas as partidas do ano. 32 mil. Significa que a capacidade da Fonte Nova, que era de 40 mil, estava com 32 mil vendidas para o sócio torcedor. Um número extraordinário. O sócio do Bahia mostrou, até a pandemia, a importância que dá para o processo de reestruturação do clube e de participação que ele tem no clube, não só sendo um consumidor do ingresso ou um consumidor de programa de sócio. Ele alcançou esse número porque ele acreditou e acredita que ele faz parte do dia a dia do clube, porque ele vota para presidente, porque ele vota para conselho deliberativo, porque ele pode ser candidato a presidente ou candidato a conselho deliberativo. Essa estrutura societária do Bahia, que foi muito afetada durante a pandemia por alguns motivos. Primeiro, porque nós perdemos o público nos jogos e muito torcedor ainda é vinculado ao programa de sócios. Que vincula ao ingresso. Segundo, que nós tivemos uma dificuldade financeira de cada torcedor e de cada torcedora de seguir mantendo esse plano de sócio do clube por falta de dinheiro mesmo. E terceiro, pela dificuldade do time em campo, que gera frustração e gera, consequentemente, um sentimento de, pelo menos dos torcedores que não têm um histórico tão grande de vinculação ao clube, que tem alguma dificuldade financeira, no momento em que ele não vê resposta em campo, ele abandona o programa de sócio. Isso ainda é natural, por mais que tenha um avanço, como eu citei, de vínculo do torcedor com o clube. Mas ainda assim, nós estamos hoje com 24, 25 mil sócios aproximadamente, que é um número bastante superior ao que havia no começo da minha gestão, né? É um número 70%, 80% superior ao que tinha no começo da minha gestão. Portanto, eu acredito que a retomada vai acontecer com os resultados em campo, mesmo que a gente ainda não volte o público em jogo, quando a gente começar a superar frustrações que a gente deu à torcida em 2020, começar a recuperar o resultado em campo, o torcedor volta ao programa de sócio, e quando a pandemia acabar, quando a gente puder ter sócio e torcedor dentro do estádio, dentro da Fonte Nova, vai ser mais bonito ainda e a gente retoma totalmente esse programa de sócio. Eu tenho firmeza disso. Presidente, minha pergunta tem a ver também com essa situação dos sócios que James levantou, mas em relação à Arena Fonte Nova. Desde que voltou ao hospital de campanha, o Bahia vai jogar novamente em Pituaçu, vai ser assim nessa quarta de final da Copa do Nordeste. Eu queria saber como é que está essa negociação com a Fonte Nova, se houve algum reajuste nos valores que vocês estabelecem, já que não tem público, não tem renda gerada para o estádio. Como é que está essa organização? Como é que ficou durante a pandemia essa situação? Eu vou te falar, André, desde que eu assumi como presidente do Bahia, eu tive um canal de conversa espetacular com a Arena Fonte Nova. Ela foi uma grande parceira de toda a reformulação do plano de sócio.
a partir do plano de sócio, a gente dá camisa gratuita para o sócio, uma camisa por ano, e a Fonte Nova participa do financiamento desse projeto. O sócio tem cerveja pela metade do preço e a Fonte Nova participa do financiamento desse projeto. Então, foi com a parceria com a Fonte Nova que a gente conseguiu alavancar demais o plano de sócio. E na pandemia, a Arena Fonte Nova mostrou a verdadeira parceira que é do clube. Eu não estou aqui para ficar defendendo a Fonte Nova por tudo, tivemos nossos conflitos, nossas divergências, mas quando a pandemia chegou, a primeira coisa que nós estabelecemos foi a suspensão de todo o financiamento, quer dizer, do repasse financeiro que a Fonte Nova tem proporcional ao programa de sócios do clube. Para lembrar o torcedor, a Fonte Nova recebe uma parcela do programa de sócio pelo fato de ter ali o acesso garantido. Imediatamente, nós suspendemos esse repasse em comum acordo com a Fonte Nova. Além disso, a Fonte Nova permaneceu bancando 50% dos custos dos jogos do Bahia na Fonte Nova, mesmo com o portão fechado. Significa que, por exemplo, se um jogo do Bahia com o portão fechado lá custa R$60 mil a operação daquele jogo, quer dizer, toda a parte de policiamento, de limpeza, de segurança, de tudo do estádio, custa, por exemplo, R$60 mil, a Fonte Nova banca 30 e o Bahia 30. Ou seja, a Fonte Nova não só deixou de receber, como segue bancando 50% dos custos dos jogos, lógico, fruto de uma crença que ela tem na parceria com o clube. Nós temos um contrato que vai ser revisado agora em 2021, vamos renegociar esse contrato, mas eu diria que a parceria já era muito boa e se mostrou muito solidária na relação Fonte Nova e Esporte Clube Bahia durante a pandemia, de forma que a gente não está fazendo nenhum repasse à Fonte Nova e ainda está dividindo os custos dos jogos lá que a gente tem. Eu tenho um ouvinte aqui, presidente, falando que no dia 12 de abril de 2011 foi o dia onde Joel Santana recusou vir para um peixe pequeno. Eu pergunto 10 anos depois, na data de hoje, se essa sardinha engordou um pouquinho, como é que anda esse peixe? Aí é só ver que tamanho tem cada um dos peixes, né? Hoje. Quem é o peixe pequeno e quem é o peixe grande. E aí tá respondida a pergunta. Nada como 10 anos depois para a gente rever a história, né, Chico? Não tenho dúvida nenhuma. Mas foi um ouvinte que lembrou aqui. Eu sei disso. Eu não tinha fazia ideia que tinha 10 anos, mas 2011, a gente não pode deixar de fazer uma gaiatice, né, presidente? Não tinha um problema nenhum. Nesses 10 anos todos, um peixe que era pequeno virou grande e outro que era grande está se sacudindo todo. Eu quero agradecer demais, você sabe que eu sou fã da sua inteligência e da sua condução. Eu desejo ser sucesso, apesar de ser no Bahia. E eu gosto de conversar sempre com você. Ô, Chico, ainda não tem relato de peixe que vira galinha, mas quem sabe alguma hora a biologia vai contar essa história, viu? Pegou pesado. Tá certo. O peixão virou galinha, se sacudiu todo, ficou uma confusão danada, mas tá valendo. A biologia vai explicar isso de algum jeito em algum momento. Muito obrigado, presidente. Saudações tricolores a você. Valeu. Obrigado, James. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo aí no estúdio. Um abraço a todos e a torcida tricolor. Vamos lá, aos poucos, fazendo a reformulação, corrigindo erros e fazendo o Bahia cada vez maior, cada vez mais forte. Tá bom? Vamos em frente. Valeu. A gente começou aí com o presidente Guilherme Belintani.